Voltei com a nossa aula híbrida. Preparado para mais uma aula? Agora a nossa aula 55. Eu vou começar assim, fazendo uma pergunta para você. Que tipo de leitor você é? Olha aí. Qual tipo de leitor? Como é que você se considera? Ah, professora, eu me concentro na minha leitura. Quando eu pego algo para ler, eu fico aqui, olha, meu pensamento voltado para o meu texto e pronto. Ou então, ah, professora, às vezes eu me concentro, mas às vezes eu estou lendo aqui por ler e meu pensamento está lá na minha outra atividade. Então, olha só, é extremamente importante você observar que tipo de leitor você é. E quando você faz uma leitura, qual é a finalidade? Eu estou lendo para quê? Qual o objetivo? Então, é mais uma dica para você da nossa aula híbrida. Coloque aí no seu caderno, aula 55. Vamos ver que tipo de leitor você é, se você se encaixa aqui ou não. Vamos lá? Aqui na tela. Acompanhe aí. Por que é importante considerar o tipo de leitor e a finalidade do texto na hora da leitura e da produção textual? Então fica a pergunta para você. Por que é importante eu ter esse cuidado? Qual o tipo de leitor? Onde é que eu me encaixo aqui? E quando eu faço a minha leitura, ela é importante para quê? O que eu estou lendo? Qual o meu perfil de leitor? É a pergunta. E aí você vai responder, olha só. Volta aquela pergunta lá do início. Qual é o seu perfil de leitor? Estou aqui, olha. Digamos que é a professora Alessandra fazendo a pergunta para você. E aí você responde, pode mandar também. Lá na sua atividade, que você vai ter ao final da aula, que tem a sua leitura complementar, e depois tem a sua atividade, você pode colocar. Qual é o seu tipo? Você acha que você é qual leitor? É o concentrado? É aquele que vai passando, vai lendo, mas o que isso te traz? Então você pode responder a pergunta ao final da sua atividade, certo? Vamos para a tela continuar aqui. Qual o meu perfil de leitor? Eu vou responder depois lá na minha atividade. E aí eu tenho o tipo de leitor diz respeito a quem vai ler o texto, sua idade, interesses, nível de escolaridade, conhecimento prévio sobre o assunto, entre outros fatores, certo? Quando eu falo aqui com você em conhecimento prévio, olha aqui, ele vem marcado aqui, conhecimento prévio. O que eu já sei a respeito daquela leitura? Tá? Então eu vou ler aqui um artigo, eu vou escolher um livro, o que eu vou fazer? Mas a respeito daquele tema, eu já tenho um certo conhecimento, então tudo isso aqui vai contar para a sua análise. A finalidade do texto. Quando eu falo em finalidade, qual é o objetivo da sua leitura? Qual é para que você vai ler? Ele vai te ajudar em quê? Então, é o objetivo que o autor deseja alcançar, você, que faz a sua leitura com o texto. E falar em finalidade pode ser o quê? Uma leitura que vai me instruir, né? Uma leitura que vai me informar, entreter. Essa leitura, ela vai me emocionar, ela vai criticar ou ela vai convencer. Então, veja bem, além de ser muito importante você identificar qual o seu perfil enquanto leitor, eu preciso saber qual a minha finalidade. Estou lendo para quê? Qual o objetivo? E aqui vem as situações que podem aparecer. Vai me instruir, vai informar, vai entreter. Ah, essa leitura aqui ela vai me emocionar, vai trazer uma crítica ou vai convencer. Uma notícia, qual é a finalidade da notícia? O nome já traz para a gente, já sugere o quê? Vai nos informar, certo? Mas um anúncio publicitário, e nós já tivemos essa aula aqui mesmo no híbrido. O anúncio publicitário, qual é o objetivo? Ele vai tentar fazer o quê? Vai tentar me convencer, vai tentar nos persuadir, certo? Uma piada ou uma tirinha, ela busca entretenimento. Normalmente traz ali uma graça, um humor. E olha aqui, como que você faz a sua interpretação. Nós temos o homem, multiação, active and clean, tem ali duas crianças brincando. E aí,
qual a finalidade, né? Por que é importante considerar o tipo de leitor e a finalidade do texto? Lá a pergunta inicial. E aí você já deve ter a sua resposta. Cada um vai contribuir. Então, por que é importante? Porque é isso que garante a mensagem, se ela será bem compreendida ou não. Então, dependendo do tipo de leitor e qual a finalidade do texto, vai garantir aquela boa transmissão da mensagem ou ela vai ficar ali com uma certa dúvida, tá? Aquele processo de comunicação. Se eu não digo claramente o que eu quero, como é que fica a mensagem? Ih, eu não entendi, acho que eu vou perguntar de novo. Então, você tem que ser claro, direto e objetivo. Um texto mal ajustado ao público pode gerar o quê? Desinteresse, confusão ou falha na comunicação. E aí, quando eu falo em falha na comunicação, isso aqui é terrível. Ah, mas eu não quis dizer isso. É, mas eu entendi isso aqui. Percebe que nós precisamos ser diretos naquilo que nós queremos transmitir enquanto mensagem. Aqui você pode organizar o seu material colocando aqui esse esquema, tá? Eu trouxe dessa forma, mas aí você vê qual a melhor maneira que você consegue aí se organizar. Pode ser um mapa mental, fica a seu critério. Tipo de leitor. Aqui eu tenho um tipo de leitor, exemplo de texto produzido para esse público, né? Criança de 6 a 10 anos. Então vamos lá. Quando eu tenho criança de 6 a 10 anos, o exemplo de texto produzido para esse público, histórias em quadrinhos com desenhos coloridos e uma linguagem simples, concordam? Se eu tenho ali desenhos coloridos, vai chamar atenção? Vai, não vai? Chama até a nossa. E essa linguagem, uma linguagem mais simples que a criança possa compreender. Então, de 6 a 10 anos, eu tenho aqui histórias em quadrinhos, também conhecida como as HQs, com desenhos coloridos e uma linguagem simples. E os adolescentes? O que nós temos aqui? Vê se você concorda aí. Textos sobre redes sociais, músicas, séries com uma linguagem mais descontraída. Olha como vai modificando essa questão do público e o que chama a sua atenção. Criança, HQs com desenhos coloridos e uma linguagem simples, mas quando eu falo nos adolescentes, o que traz para a gente? O que chama a atenção? O que é atrativo? Texto sobre rede social, músicas, né? As séries, principalmente as séries, chamam muito a atenção dos adolescentes com aquela linguagem mais descontraída. Aqui, nosso público agora são os acadêmicos universitários. Qual será a pegada? O que vai chamar a atenção? Olha o que nós temos. Artigos científicos, textos argumentativos, com uma linguagem técnica e formal. Então, perceba que eu já saio daqui, olha. O que chama a atenção, e pode chamar também, mas o que mais vai concentrar na sua área, qual é? Aqui é sem tanta preocupação com a linguagem, é algo mais solto. Os acadêmicos universitários, então você tem uma predileção pelos artigos científicos, você necessita, na verdade, tomar todo esse cuidado aqui. Os textos argumentativos, e aí você vai lembrar, quando eu falo em texto argumentativo, você vai lembrar de matemática e de quê? Embasamento. Eu tenho que ter muitas leituras, dependendo da minha temática, tá? Com a linguagem técnica e formal. Então, aquela descontração que eu tinha lá atrás, aqui ela vai se perdendo. Tudo bem? Consumidores em geral. Vamos lá, todo mundo junto e misturado. O que chama a atenção? Propagandas. E aí você vai lembrando, né? Eu vou falando aqui, você vai lembrando. Que tipo de propaganda que vai chamar a minha atenção? Rótulos de produtos, anúncios com linguagem persuasiva. Então, o que vai persuadir? O que é persuadir? Vamos lá. É algo que vai te convencer, concorda? Então, aqui,
Observa como vai modificando o tipo de leitor e o exemplo de texto produzido para esse público. Aqui é um exemplo para você, tá? Você pode também pesquisar outros e o que chama a atenção dos adolescentes, além desses itens colocados aqui. As crianças, será que hoje ainda continua essa questão das HQs? Ou o que mais? Será que as crianças aqui já não estão caminhando para uma outra predileção também? Tipo de leitor? Então aqui é um modelo. Será que segue esse modelo? Adolescente, será que eu tenho só essa questão da rede social, da música, das séries com essa linguagem mais descontraída? Aí você pode fazer também essa análise, tá? Os acadêmicos universitários, e aí você vai passar por esse momento também, vai ser algo a leitura mais voltada aqui para a sua área. Qual a área que eu quero seguir? Então eu vou ter que buscar a minha leitura dentro da minha linguagem aqui. Isso é uma linguagem técnica e mais formal. E nós aí vamos englobar todos, né? Consumidores em geral, vem com as propagandas, rótulos de produtos, anúncios com uma linguagem persuasiva, sempre tentando convencer. Tudo bem até aqui? Então, olha só, quando nós falamos do tipo de leitor, as dicas que foram aqui pontuadas para você, você já consegue responder. Qual o meu perfil de leitor? Né? Onde é que eu me encaixo aqui? Será que eu tenho toda aquela preocupação em não só ler? E tem lá, aí eu lembro, vou relembrá-lo da unidade 1 e a unidade 2. A professora sempre traz. Eu sempre vou trazer. Por quê? Não foi aquela obra que nós analisamos? Lá, Iracema, como que você fez? Eu li os fragmentos, eu li a obra toda. Ou então, não, fui pegando aqui uns trechinhos lá naquela nossa roda de conversa. Então, veja como é importante. Quando você faz a leitura, concentrado, com o teu objetivo, fazendo aquela ligação lá com a literatura, lembra? Da unidade 1 e a unidade 2. Então, a sua leitura teve a finalidade, certo? Vamos ver, então, qual a nossa mensagem para você na tela. Nós temos aqui, professora Márcia, professora Alessandra, deixa para você. Vida longa aos que acreditam na energia boa. A energia boa é importante, viu? No pensamento positivo, no poder de um sorriso. Vida longa aos que acreditam no amor, têm fé na bondade das pessoas e esperança no nosso mundo. No mundo melhor. E aí quem faz esse mundo melhor somos nós. Eu, você, todos nós, né? Aquele conjunto. Certinho? Então fechamos aqui essas dicas para você. E aí eu aguardo o nosso próximo encontro. Tchau!